Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Espíritas, não esqueçam jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esqueça o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos nossos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não se esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. A indulgência. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, de divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejais conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Sede, pois, severos para convosco. Sede indulgentes para com as faltas do outro, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Por exemplo, os filhos. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir, com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo, e se perguntar se não a terá merecido. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, se não para nisso comprazer-se com o sentimento de malevolência e de alegria, em apanhar os outros em falta. Há casos em que seja útil revelar o mal de outro? Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las.
Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.